No ano de 2017, eu estava sem dinheiro, eu estava obeso, estava com quase 100 quilos, para minha altura isso é muito. Eu estava sem nenhum amigo e o casamento prestes a acabar. Esse era o meu cenário em 2017. E eu vejo alguns comentários aqui de pessoas que estão em situações, né, talvez não exatamente iguais, mas em coisas tipo assim, cara, tá tudo uma droga, né? Se porventura esse é o seu caso, eu quero compartilhar aqui com você exatamente o que eu fiz nesse cenário. Eu separei 4 coisas aqui. A gente conversa aqui mais sobre as questões financeiras, né? Então o meu foco vai ser em falar sobre isso, né? O que eu fiz financeiramente nesse sentido, ok? Se você já conhece aqui o canal, já gosta, já chega e dá o seu like, tá? Isso ajuda muito o YouTube a mostrar esse vídeo para outras pessoas, mostra que esse vídeo está sendo relevante, ok? Vamos lá, indo direto ao ponto, estou aqui com a minha cola, como sempre, para não me perder aqui na conversa. E aí, eu sempre gosto de conversar com você aqui na ordem realmente, né? A primeira coisa que eu fiz é a mais dolorosa inicialmente, que é o seguinte: assumir total responsabilidade, tá? Essa foi, sem dúvida, a primeira coisa. Já contei aqui algumas vezes, o início da minha transformação aconteceu exatamente em 2017. 2016, né, foi quando eu conheci isso, conheci o livro O Poder do Subconsciente e tal. E a primeira coisa que ficou muito clara para mim ali foi o seguinte: as coisas não aconteceram com você até agora pela forma como você pensa, pela forma como você age, né, no fim das contas, mas o que controla ali as ações são os pensamentos. E no fim das contas, o que controla os pensamentos é a sua programação mental. Então, você já ouviu isso? Quantas vezes, né, você já ouviu? Só que existe uma diferença entre você ouvir e entre você entender e começar a, de fato, agir através desse entendimento. Porque, por exemplo, tá? Vamos supor que você tenha um negócio e as coisas não vão bem, talvez você não esteja vendendo o quanto gostaria, etc. Você já assumiu responsabilidade total por isso? Ou você ainda acredita que não, é porque aqui no Brasil, né? Se você morar no Brasil. Não, mas é porque aqui as coisas são mais difíceis mesmo. Não, mas é porque as pessoas não estão comprando. Mas é porque... Será que você ainda está falando que isso é algo externo? Porque, de novo, se você está aqui nesse vídeo, você já sabe disso. Isso aqui que eu estou falando, tudo começa você já sabe disso. Mas será que você já age de acordo com isso? E aí, eu estou te falando exatamente porque esse foi a minha primeira questão, foi entender isso e tem um ditado que fala assim, né? Depois de afundar vários navios, eu parei de culpar o mar, né? E era exatamente o que eu fazia. Quando eu conheci o livro Poder do Subconsciente, eu estava no meu 5º negócio diferente, né? E todos os outros era a mesma historinha, sabe? Eu falava, por que tal coisa não deu certo? É porque isso aqui, as pessoas, isso. Não tinha pessoas para trabalhar, era muito difícil arrumar gente para trabalhar. Na venda de relógio, era difícil porque eu ficava com um estoque muito grande e talvez poderia ser roubado. Tudo tinha uma historinha. Tudo tinha uma historinha. Será que você ainda está na historinha? Vai por mim. Isso aqui é uma coisa que, como eu disse no início, é uma parte que é dolorosa, é chata, porque sempre quando você descobre isso daqui, você tá na merda. Você nunca descobre assim, você nunca descobre isso aqui, fala assim, nossa, tá tudo correndo maravilhosamente e a responsabilidade disso é minha. Não, você descobre quando está na merda, né?
a coisa não está acontecendo como deveria e etc. Aí você fala, pô, é por minha causa. Então é muito desconfortável. É muito desconfortável. Então é importante que você aceite esse desconforto e, repito, já disse, mas repito, não só entenda isso aqui como a mente cria a realidade, isso aí já está cansado de saber. Avalie agora, avalie, será que eu realmente já estou agindo de acordo com isso? Ou eu ainda estou dizendo que a coisa não está acontecendo aqui para mim por alguma circunstância externa, tá? Posso te garantir que isso aqui é o passo 1. Eu sempre converso com você sobre degraus de escada aqui, né? Para você ir subindo. Esse aqui é o primeiro. Se isso aqui não tiver, enquanto ainda achar que existe, não está acontecendo por tal coisa, nada do restante acontece. Beleza? Então esse foi o primeiro. A segunda coisa que eu fiz, e aí eu digo que eu posso falar aqui que é uma coisa que eu fiz, mas fizeram, tá? Eu entrei em modo caverna, tá? Modo caverna. E aí, especialmente no que diz respeito a questões financeiras, eu aconselho muito que, se você também está nesse momento, talvez meio perdido e tal, que você faça isso. O modo caverna é basicamente quando você se isola do mundo o máximo que é possível, né? Você se isola, no meu caso, me isolei, como eu disse, fizeram, né? Porque isso aconteceu quando eu fui desassociado da religião Testemunhas de Jeová, né? Então, estava lá na religião, comecei a falar sobre essas coisas aqui, a falar sobre o livro Poder do Subconsciente, eu só falei, opa, não, está errado, você não pode falar sobre isso, se você continuar vai ser expulso. E eu falei, vou continuar. Então, tá aqui, expulsão. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas que eu tinha ao redor ali de amizade sumiram assim, né? De uma hora para outra. Então, eu tive um modo caverna meio que forçado, né? Mas que eu escolhi, porque eu sabia que isso aconteceria, né? Se eu seguisse aprendendo sobre isso daqui, se eu seguisse acreditando nisso, eu sabia que isso iria acontecer e eu escolhi isso, né? Mas o ponto é, entrei em modo caverna. Aqui eu fiquei mais ou menos uns 9 meses, cara, praticamente sem sair de casa. Só sair para, né, resolver alguma coisa e tal, mas eu tinha uma vida muito ativa de jogar futebol, de ir para casa de amigos, fazer isso, aquilo, um monte de coisa, um monte de atividades. Zero. Ficar em casa, né? Isso foi muito bom, muito bom. Foi nesse período aqui que eu criei o meu primeiro canal de YouTube, né? Já falei aqui algumas vezes. Esse aqui é o meu segundo. O antigo, eu falo antigo porque eu não publico mais lá, né? Mas é um canal que tem mais de 300 mil inscritos. Só que eu fiquei um bom tempo sem publicar e acabou ele perdendo relevância ali. Mas o canal começou ali e ele cresceu nesse período de modo caverna. Falando em resultados financeiros, nesse período aqui, eu saí de 3 para 30 mil reais por mês, tá? Em um período aqui de quase um ano. Esse modo caverna mesmo, ele durou por volta aí desses 9 meses, onde eu fiquei enfiado ali, né? Então, continuava morando com a minha ex-esposa ainda, mas a gente tinha ali um escritório em casa. Eu passava o dia ali. Eu passava o dia ali trabalhando, estudando e não tinha filho ainda na época, né? Então era mais tranquilo de fazer isso acontecer. Cara, isso aqui foi incrível, tá? Então é muito importante, cara, você tirar o barulho, sabe? Nesses momentos onde nada tá acontecendo e tal, é importante. E isso aqui, eu falo, é coisa de momento mesmo, tá? Hoje eu gosto muito de sair. Um detalhe, tá? Muita gente pergunta, e esse chapéu aí? Cara, esse chapéu é porque eu danço
samba, samba de gafieira, né? Esse chapéu é o que eu uso para dançar samba, tá? Não é nada diferente disso. Então, eu sou muito ativo hoje, assim, gosto de sair, etc, etc. Mas durante um período, isso aqui é importante. Se isolar completamente, para mim, particularmente, foi muito importante. Ok? Beleza. Bom, a terceira e a quarta coisa, elas realmente foram as maiores responsáveis por essa minha virada. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui exatamente. Tá. Isso aqui mudou minha vida completamente. Eu comecei a me sentir bem antes das coisas mudarem. Tá? Cara, vai por mim. Isso aqui é... Algumas pessoas perguntam o seguinte: Fabrício, quando que foi a sua virada de chave? Qual que foi a sua primeira manifestação? Qual que foi a coisa que você mais... que você lembra? Sabe qual que é a primeira lembrança que eu tive de quando eu falei assim, cara, eu realmente entendi como isso funciona? Eu queria fazer uma compra de supermercado e não tinha dinheiro, tá? Eu tinha dinheiro para comprar o básico do básico, que era creme dental, papel higiênico, sabonete. Eu lembro que eu fui no supermercado, comprei isso, voltei para casa. E quando eu voltei, eu escrevi. Eu lembro do dia como se fosse hoje. Eu escrevi: sou grato e muito feliz por ter dinheiro suficiente para comprar creme dental, papel higiênico e sabonete. Eu escrevi aquilo e eu comecei a ler aquilo. Quando vinha alguma coisa negativa, eu lia. Eu lia aquilo e eu consegui ficar feliz por aquilo. É isso aqui, ó. Essa foi a primeira grande mudança. Eu lembro quando eu fiz isso, eu falei assim, cara, eu entendi. Eu entendi o que o livro quis dizer. Eu entendi. E isso aqui é um desafio, porque realmente tem, né, eu já falei isso em outros vídeos. Cara, o mundo funciona ao contrário. E a gente aprendeu de uma forma que não é a forma como funciona. A forma como a gente aprendeu é: conquiste tal coisa para que você se sinta de tal forma, né? Tudo é assim. Conquiste a sua casa própria e aí você vai sentir segurança. Tenha tal carro e aí você vai ser importante. Quite as suas dívidas e você vai ficar em paz. Não é isso? É isso. Mas o mundo funciona ao contrário. A paz faz quitar a dívida. O sentimento de segurança facilita que eu compre a casa. O sentimento de já se sentir amado ou amada atrai o relacionamento. É assim que funciona. O mundo funciona ao contrário. Então, enquanto você estiver tentando fazer da forma tradicional, a forma como nós somos ensinados, conquista e depois sente, vai ser uma luta, vai ser difícil, não vai funcionar. E sabe por que eu te digo que não vai funcionar? Olha isso. Depois eu vou fazer um vídeo contando o que eu aprendi convivendo com milionários. Isso aconteceu no ano de 2019, a primeira experiência que eu tive com gente com muito dinheiro mesmo. Vou fazer um vídeo detalhando isso, que eu quero trazer vários outros pontos. Só que sabe uma das coisas que eu percebi? Muitos lá, milionários, cara,
com milhões mesmo, sabe? Empresas, que vendeu empresas por mais de 100 milhões de reais, não tinham paz. Então, às vezes, você pensa assim, não, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ganhar bem para eu me sentir paz. E muitas das vezes a pessoa ganha e não sente. Na PNL, né, diz o seguinte, o mapa não é o território. Ou seja, a coisa que você aprendeu desse jeito aqui e tal, mas na prática não é bem assim, não. Na prática não é bem assim. Tá? Então, nesse caso aqui, qual foi o sentimento que eu tive? O sentimento de paz. Cara, estava uma merda ainda. Mas eu falei, não, mas, cara, já estou bem. E quando eu penso, já estou bem, tecnicamente falando, o que eu faço? Eu acesso uma das infinitas realidades paralelas onde eu, de fato, já estou. Tecnicamente, se a gente for falar, o que acontece é isso. Existem infinitas realidades acontecendo nesse exato momento, mas a gente, com o nosso corpo físico, só interage com uma delas e eu acesso cada uma baseado naquilo que eu estou vibrando, naquilo que eu estou emanando. E se eu emano paz, eu acesso a realidade onde eu estou em paz. Tá? Então, grava isso. O mundo funciona ao contrário. É o sentimento primeiro e depois a coisa. E aí, quando eu falo aqui de sentimento, lembra, é sentimento mesmo. Já expliquei isso em outros vídeos, né? Você ouve o sentimento é o segredo, Neville Goddard, né? Eu preciso sentir que eu já tenho tal coisa. Não, você precisa sentir, é um sentimento mesmo. Você precisa sentir, paz, é alegria, é isso. Pensar que já tem a coisa é acreditar, é outra coisa. Não exige sentimento. É uma questão puramente de acreditar ou não. Sentimento é isso daqui. Então, se sentir bem antes das coisas mudarem, tá? E aí, a última coisa. A última coisa foi o seguinte. Eu disse que já estava uma realidade acima, tá? Eu falo aqui realidade acima para facilitar a gente de entender isso daqui. O que eu quero dizer na prática? Quando a gente lê os livros, que hoje, óbvio, são excelentes, né, e ajuda a gente a entender as coisas, só que às vezes você ouve lá, você tem que afirmar que é rico, você tem que falar que você é milionário, você tem que falar que é isso. E em alguns casos, sim, mas em boa parte dos casos, não. No meu caso, não era isso. Não era isso. É dizer que já estava em uma realidade acima. E quando eu falo realidade acima, é a mais próxima. Vamos aqui de novo, tá? Existem infinitas realidades acontecendo aqui, mas você acessa uma por vez. Só que o que acontece? Teoricamente, você consegue acessar qualquer realidade que quiser aqui. Teoricamente. Só que existe o fator mente. E a mente, ela impacta nisso. Então, a mente, normalmente, ela não aceita um salto gigantesco. Eu estou te falando aqui a real, tá? Se você falar, na teoria, sim. Na teoria, sim. Na teoria, por exemplo, tem gente que fala assim, olha, você manifestar
R$100 é a mesma coisa que manifestar 1 milhão, porque para o universo não faz diferença. E é verdade, na teoria, porque na prática existe a mente que ela interpreta o 1 milhão diferente do que interpreta os R$100, o que torna mais complexo você acessar uma determinada realidade de um salto gigantesco, tá? Então, aí, repito, tá? Você certamente segue outras pessoas, vê outros vídeos e tá tudo certo, mas o meu estilo é esse e é o que funcionou muito bem para mim, né? Buscar qual que é a próxima realidade aqui. Qual que seria a próxima? E a próxima, no seu caso, talvez, eu sinto que estou travado financeiramente. Não é que eu vou, nossa, eu já sou rico. Não, a próxima é, já destravei. As coisas já estão acontecendo, as coisas já estão fluindo. É isso. Não é falar que é milionário. Repito, tá? Depende. Se você já vê ser milionário como uma coisa muito próxima, como a próxima, aí sim é isso. Mas a maioria das vezes, a maioria dos casos, as pessoas não estão nesse nível de consciência. Então você tem que ver qual que é o meu nível de consciência agora, é tal. Qual que é o próximo passo? É tal. Então eu afirmo que eu já estou nesse próximo passo. Ok? Essas 4 coisas me ajudaram muito e tenho certeza que vão ajudar você também, se você aplicar. E se você quer facilitar essa aplicação, eu sempre convido que você, e vou continuar sempre convidando, porque eu realmente acredito que isso aqui vai te trazer um benefício enorme de você conhecer e, se fizer sentido para você, adquirir o ativador de dinheiro inesperado, né? O que é isso aqui, Fabrício? É um áudio de hipnose onde eu te ajudo a manifestar dinheiro, eu ativo o seu subconsciente para manifestar em até 30 dias. Eu te ajudo exatamente com isso que eu te falei aqui, com esse próximo passo, tá? Eu tenho um método completo chamado método subliminar, que é individual, que é personalizado, que é, enfim, é o processo inteiro, tá? E, inclusive, vou deixar o link aqui para, se você estiver nesse momento, ok. Mas eu sugiro que, se o seu momento for esse, nossa, eu estou travado financeiramente, eu preciso de ver resultado de forma mais urgente. É isso aqui. É isso aqui que você precisa. Por quê? O que eu te ajudo, o que eu faço com você nesse áudio? Eu te coloco nessa sensação de eu já estou bem, as coisas já estão bem, antes de você ver isso de fato, e eu coloco que o dinheiro já chegou. Então esse dinheiro que você sente travado, ele já chegou e eu coloco isso no seu subconsciente através desse áudio. Tem vários e vários depoimentos, né, de pessoas que já utilizaram. Então, toca aqui para conhecer. E aí, para te falar a questão dos valores, inclusive, quando pensei nesse produto, e ele, em algum momento eu vou colocar ele nesse valor que eu pensei inicialmente, seria um valor de R$297. Atualmente você adquire ele por apenas R$97. Esse valor pode ser dividido em até 12 vezes, acho que dá 12 de R$10 por mês, menos de 30 centavos por dia, tá? Que fique bem claro, né? Isso aqui, essa reprogramação vai acabar com todos os meus problemas financeiros, vai reprogramar toda a minha mente? Não, ela vai te ajudar com esse próximo passo. Se você quiser a transformação completa, tem um link aqui para você conhecer também o método subliminar. Ok? Fez sentido esse vídeo? Espero que tenha feito, espero que você tenha gostado. Deixa aqui um comentário. Se você não é inscrito no canal ainda e você gostou disso aqui, se inscreva, né? Se estiver em um dispositivo móvel, clica em hypar esse vídeo. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.